Ora então, boa noite. Quero pedir desculpa pela entrada um bocadinho mais tardia, mas isto da técnica e internet, isto é complicado. Nem sempre todos se conseguem ligar e, portanto, tivemos de fazer aqui um compasso de espera para estarmos todos online. Hoje, novamente sem a Manuela Tenda, porque ela está num local onde não tem internet. Ainda há locais, zonas de Trás-os-Montes, onde a internet não chega. Portanto, estamos ainda um bocado longe de todas as tecnologias atingirem Portugal inteiro. Mas mesmo assim vamos prosseguir. Hoje vamos falar de Vila Real, vamos falar dos últimos 10 anos, do que aconteceu em Vila Real. Vamos divulgar a estatística da Pordata para esses 10 anos e vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre as minas de Moncorvo, o que é que elas representam e não para Trás-os-Montes. Quais são os benefícios, porque tanto tempo para conseguirmos novamente explorar as minas de Moncorvo. Vamos tentar ser breves nesses temas e vamos já diretamente para os 54 factos estatísticos sobre Vila Real. Vila Real é também conhecida pela capital do desporto motorizado, já falamos nisso em programas anteriores. Vila Real perdeu população e perdeu, sobretudo, também a nível do número de estudantes. Já falamos outra vez nessa situação. E para nos darem as suas opiniões, hoje temos aqui o Carlos Ferreira, o Batista Jerónimo e o João Batista. João Batista, se calhar vamos começar por ti, porque vives em Vila Real e estiveste aí muitos anos a estudar e, portanto, talvez tenhas uma opinião digamos, mais avalizada, se assim posso dizer, sobre Vila Real, não é? Sobre o que é que aconteceu nestes últimos anos. Boa noite aos meus colegas de painel, boa noite a ti, António, boa noite ao pessoal que nos vê através do Facebook. Bem, perante estes 54 factos estatísticos destes últimos 10 anos, há que ter e atenção até o próprio título do Diário Trás-os-Montes, que diz Vila Real perde população, não é? Mas aumenta o turismo e atrai empresas. Por um lado, temos a perda de população, que acho que é uma realidade que toda a gente está... uma realidade do interior que sabemos que ela existe e que neste momento, infelizmente, é inevitável. Por outro lado, temos o positivo, que é o aumento do turismo e atrai as empresas. Como é que se pode combater esta perda de população? É neste sentido. Ainda que, neste caso, haja a perda de população que seja superior em termos significativos ao aumento do turismo e ao aumento da captação de empresas, mas acredito que é este o caminho. Dizer também que até o nosso colega o Carlos Ferreira hoje escreveu um artigo de opinião que realçava isso, que 86% dos concelhos portugueses perderam população. 86%, o que só são 264 municípios em 308. São muitos municípios a perder população. Por isso, acho que... É a parte toda interior de Portugal? Digamos que é aquela parte da Nacional 2 para cá. Porque a Nacional 2 divide Portugal a meio e é outra parte, uma outra realidade, e que ainda o desafio está em encontrar a fórmula mágica como combater essa perda de população e que pode passar, efetivamente, pelo aumento do turismo e pela atração de empresas. Depois, também, dizer que é curioso que eu fui a verificar municípios semelhantes ao município de Vila Real, não só por número por habitantes, mas também por localização geográfica e etc. E comparei com municípios como, por exemplo, Bragança, Évora, Guarda, Covilhã, a própria Évora. E, de facto, Vila Real e Bragança, e até Chaves, não foram dos que perderam mais população. Por exemplo, só para terem uma noção, a Covilhã perdeu quase 6.000 habitantes. Por isso acho que não está assim num quadro nacional, embora estejamos a perder muita população. Acho que quer Vila Real, quer Bragança, quer Chaves estão a roubar população também muito aos concelhos limítrofes daqui dos distritos. Depois, importa realçar que estes 10 anos são diferentes. E eu até já tive a oportunidade de escrever isso.
quer dizer, há dois contextos completamente diferentes nestes 10 anos e temos de ter isso em conta quando interpretamos dados estatísticos, que é um contexto relativo à crise económica portuguesa, durante o pré-período da Troika e durante o período da Troika, e depois já um outro contexto, que é já a partir de 2014, que é a recuperação económica. E aí nota-se que houve, de facto, aqui no caso de Vila Real, uma reviravolta no que diz respeito aos dados estatísticos. Eu estive a ver que, a partir de 2014, Vila Real perdeu menos população, não perdeu tanta como nos períodos atinentes à crise, quando toda a gente tentou procurar melhor qualidade de vida no estrangeiro porque havia mais oportunidades. Aumentaram, inclusivamente, o número de alunos, quando no total no total dos 10 anos demonstra que os alunos foram uma redução de alunos, mas tivermos em atenção esses dados só desses anos, mostra que esse segundo período destes 10 anos até não foram assim tão negativos. E depois, há o aumento dos alojamentos turísticos e houve uma coisa muito importante, que foi a redução do desemprego em 30%, de 2014 para 2018. O que é que está a faltar, na minha opinião, em termos de desafios que se impõem, quer para Vila Real, quer também para outros concelhos semelhantes e capitais de distrito daqui de Trás-os-Montes? É a centralização de serviços públicos de Lisboa para estes municípios. E até o próprio Presidente da Câmara, em 2018, salvo erro, deixou a dica a António Costa, no sentido do Ministério da Agricultura poder sair de fora de Lisboa, para Vila Real, ou quem sabe até para Bragança ou para outro município de Trás-os-Montes. Por que não? Porque é que o Ministério da Agricultura faz sentido estar em Lisboa, quando o setor agrícola é aqui que existe? E isso o quê? Ao haver serviço público, traz gente e é assim que se empregam pessoas, porque hoje em dia sabemos que Portugal está muito dependente do serviço estatal e do emprego do Estado. E depois, acho que também a afirmação da marca de Vila Real devia haver, há aqui também um desafio que se impõe, que é, sabemos que a Vila Real é a capital do automobilismo motorizado e etc., mas acho que devia haver mais merchandising em torno das corridas, a nível anual, de forma também a tornar o município mais dinâmico em termos desportivos, mais eventos associados a este tipo de desporto que as pessoas que gostam mobilizam-se, vão facilmente de norte, correm facilmente o país inteiro na procura desses eventos. E depois, uma falta também, na minha opinião, naturalmente, é o investimento no setor hoteleiro. Acho que Vila Real carece de investimento no que diz respeito a novas unidades hoteleiras, que até estão já delineadas, até pelas notícias que vão saindo, que é um hotel que vai acontecer na estação, na antiga estação ferroviária e também no próprio seminário. Acho que Vila Real, para o turismo que está a crescer, também associado também à dinâmica do Douro, Vila Real tem efetivamente de investir em termos hoteleiros. Para não estar também a roubar mais tempo, acho que a nível de investimento, e também os próprios dados mostram isso, que tem atraído empresas e tem, porque se formos a verificar, não só a nível de empresas, mas também hospitais, quer dizer, instalaram-se em Vila Real 2 hospitais privados, o da Luz e o da Trofe, e são esses hospitais que criaram centenas de empregos. O Hospital da Luz pretende até ao final do ano, deste ano, acho eu, empregar 440 pessoas, a Trofa 500, são investimentos superiores, num caso, a 18 milhões de euros, na Trofa superiores a 50 milhões de euros, ou seja, são investimentos que efetivamente deixam um transmontano contente neste caso, porque é destes investimentos que fazem falta e que agora também estão-se a estender assim um pouco por outros municípios aqui em Trás-os-Montes. Depois de realçar o facto de o próprio regresso das corridas, que se enquadra neste segundo contexto que eu tinha falado há pouco, e
e uma série de investimentos tem havido a nível empresarial, com mais empresas a instalarem-se na região, como a Decathlon, a Joma, call centers da Altice, etc. Tudo isso é uma mais-valia, vai trazer emprego para a população e, portanto, acredito que estes dados não têm tudo de mal e que há aqui uma falta, por vezes, de interpretação dos dados estatísticos, porque, por vezes, as dinâmicas são diferentes. Não podemos comparar a situação nacional e, sobretudo, regional de 2010 com a de 2018. Acho que temos, às vezes, que pegar e esmiuçar os dados para verificar o desenvolvimento da região. Vila Real tinha um hotel previsto, aquele hotel que fica lá no meio da cidade, aquelas ruínas estão ali já há imenso tempo, parece que agora finalmente vai haver uma solução para aquilo. Aquilo ali de facto desfigurado. É o mamarracho do hotel. Era o hotel. Não, mamarracho que estava ali. E Vila Real a precisar tanto de um hotel com dimensão e aquele ali parado no meio da cidade é de facto desagradável. Mas parece que agora que está a coisa em andamento. Carlos Ferreira, Vila Real tem um património também inscrito na Unesco, que é o bairro de Visalhães. De facto, também em termos de património, Vila Real é riquíssimo, não é? E também tem o Parque Natural do Alvão, que está inserido também em território de Vila Real, e o Douro também está ali. Vila Real não lhe falta património cultural e arquitetónico de tudo, não é? Boas noites, António, Batista Jerónimo, João Batista, o Carlos da Regi e a todos que a esta hora de domingo nos estão a ouvir pelo Facebook. António, esta questão da demografia é o calcanhar daqueles de Portugal. Não é só o calcanhar daqueles do interior. Aí é mais, aí é dos dois calcanhares. Mas a questão demográfica em Portugal é a grande problemática. Eu lembro-me de ter estado numa reunião com o ex-ministro Vieira da Silva em Bragança a discutir, ele explicava a sustentabilidade da segurança social. Eu também sou um cachico falador, a determinada altura também pus a minha pergunta e disse-lhe, Sr. Ministro. Eu me admira. Como é que... Como é que se resolve a sustentabilidade da segurança social em Portugal, que é uma instituição que funciona por solidariedade das cotizações? Quer dizer, quem está hoje cotiza para os que recebem hoje e os que vêm amanhã cotizam para os que vão receber amanhã. E ele disse-me, ora, aí está, essa é a pergunta do milhão. Quando a demografia não funciona, as instituições de segurança social que funcionam por solidariedade têm a sustentabilidade em perigo. Diz, então como é que é possível que em Portugal não existam grandes planos para tonificar a demografia? E tal, sabe como é que é? Vamos sempre chutando para a frente e daqui e tal, e depois não adiantamos muito mais. Porque, reparai, de 2011 até hoje, Portugal perdeu 2,5% quase por cento da população. Perdeu em 9 anos, em 8, 2011, 2019, perdeu 250 mil pessoas. Lisboa perde 6% da sua população. O Porto perde 7% da sua população. Portanto, já não há só aqui a questão do interior litoral e não sei o quê. Já é uma questão muito mais grave. E como costuma dizer, como Portugal está quase sempre em crise, não olha para as coisas fundamentais. Quando nós temos um recipiente que está cheio de buracos, preocupamos-nos a ir tapando os buracos.
e nunca nos preocupamos em comprar um recipiente novo. Esta é que é a grande problemática. Portanto, Portugal perde população e, obviamente, perde do interior para o litoral e perde da área metropolitana do Porto para a área metropolitana de Lisboa. Porque, enquanto a área metropolitana de Lisboa ganha 1,7% da sua população, simetricamente, o Porto perde 1,75% da sua população. E estes movimentos não são por acaso. Aí qualquer coisa... O João Batista falou ali numa coisa fundamental, da descentralização ou deslocalização de instituições totalmente concentradas em Lisboa, e nós vimos que se quis passar o Infarmed de Lisboa para o Porto, há como na Rio Laranjeira, nem pensar. Não é? E outras que tais, nós vimos a problemática aqui há pouco tempo sobre o número de voos que a TAP estava a agenciar de Lisboa e do Porto e muitas outras coisas. Agora, nós vemos que no contexto dos 18 distritos, só 2 é que ganham população, que é Braga e Aveiro. Só esses 2. Portanto, quando nós vemos aqui 264 municípios de Portugal a perderem população, é que nós temos uma doença demográfica que já não é só uma constipação. Já estamos em Covid profundo. Já estamos entubados totalmente. E claro, como eu costumo dizer há muito tempo, que o retângulo português, nós sempre o dividimos em interior e litoral. Só que não. Nós temos 3 faixas totalmente distintas. Temos uma faixa que é a faixa da fronteira, que está sempre a vermelho. Sempre todo o vermelho mais carregado, mais escarlate, sempre. É a problemática da fronteira. Depois temos o que eu chamo o interior ou a faixa de Pinhal. Pinhal. É o interior que está também assim um cachica cor de laranja. Também desgraçada. E depois, no litoral, muita gente, às vezes, mas o litoral, o interior vai até o litoral. Vai. E nós temos relativamente poucos municípios no litoral, não é? Que o litoral cada vez é uma faixa mais estreita, mais fina, mais pequena. Não é? Esse é que é o grande problema. Nós temos aqui 3 faixas bastante distintas. A de Vila Real já está na faixa do meio. Já não está na faixa da desgraça total profunda. Não é? Só que nós começamos a roubar população há muitos anos uns aos outros. A sede de município começou a roubar as aldeias. Depois, a sede de distrito começou a roubar a todos os outros municípios à volta do distrito. E depois, as áreas metropolitanas roubam os outros todos. Agora, já é a área metropolitana de Lisboa que rouba a do Porto. E isto é uma coisa que não tem fim, não é? Portanto, isto vai correr mal para toda a gente. E enquanto não se curar essa problemática, não vamos a lado nenhum. É verdade que Vila Real ganhou ali, o que falava o João, um cachico de unidades hoteleiras. Mas são coisitas pequeninas. Fala-se em 3 unidades, mas não se fala no número de quartos. E isso é que é fundamental. Eu, se tiver uma unidade com 50 quartos, 4 estrelas, não tem nada a ver com turismo rural, meia dúzia de quartos. Não é? E é verdade que há muito tempo que Vila Real tem uma problemática neste contexto, que só tem um hotel. E um hotel de 3 estrelas, que é o velho Miracorgo, que até é bem porreiro, pá. Eu já fiquei lá algumas vezes e não há nada a dizer. Mas não chega. Com a explosão que teve o turismo em Portugal, quer dizer, Bragança, desse ponto de vista, está muito melhor. Miranda do Douro, a minha terra, está imensamente melhor. Quer do ponto de vista do número de camas. Vais ser candidato, não? Ah? Vais ser candidato. Para dizer que Miranda está melhor que Vila Real, vais ser candidato. A proporção, a dimensão. Não.
Eu não sou candidato, eu já sou presidente da Assembleia há muito tempo. Em termos de dimensão. Portanto, eu não preciso ser candidato, eu já sou. Portanto, Miranda, mas nesse aspecto, Miranda dá 20-0 a quase toda a gente no contexto do número de camas e no contexto do número de lugares sentados em restaurante. Pronto, nós sabemos que está desadequado em relação à... Vila Real está muito bem servida de restaurantes, calma lá. Está, sim, senhor. E eu adoro comer umas francesinhas e uns pregos no prato, no Cardoso, pá, e não... Olha a publicidade. Vila Real tem muito bons É verdade, restaurantes. é verdade, Batista. Isso aí estamos de acordo. Aliás, eu vou-te a dizer uma coisa, Batista. Não há lugar nenhum que eu conheça, e conheço mais ou menos Portugal, onde nos coma bem. Em todos os lados se come bem. Nós somos nichos fantásticos. Agora, é verdade que Vila Real precisava de resolver essa questão do número de camas. Então, mesmo eu diria, a cidade de Intramuros é uma cidade que tem um conjunto de eventos e sem esses eventos é uma desgraça total. Quer dizer, como esses eventos precisam de dormidas, não os conseguem realizar. Quando é a questão das corridas, está tudo cheio. No eixo da autoestrada da A24 e no eixo da A4. Está tudo. Desde Chaves até Lamego e desde Mirandela até para o outro lado do túnel. Eu, a última vez que estive num evento em Vila Real, sim, grande, que foi o Congresso Nacional de Municípios, que foi em novembro último, tive que ir a dormir a Lamego. Aquilo acabava tarde, depois começava outro dia cedo e não sei o quê. Tive que ir a dormir a Lamego. E muita gente conheci que foram a dormir ao Porto, que foram a dormir a Chaves, que foram a dormir a Vila Pouca da Guiar. Portanto, há ali um problema. E enquanto não se resolver o problema do alojamento, os eventos não podem vir. Que é a condição sine qua non para fazer eventos é ter lá hotéis. Agora, Vila Real tem feito um caminho da densificação de desenvolvimento extremamente importante. Extremamente importante. Aliás, acho que o facto de ter rompido ali o Marão com o túnel e estar a uma pequena distância-tempo do Porto, trouxe, se calhar, algumas ameaças, mas também trouxe muitas vantagens. Agora, é a eles de desenvolverem as oportunidades e de paliar um cachico as desvantagens. Agora, Vila Real, como dizia aqui há dias o Batista Jerónimo, já quase está-nos do outro lado. E acho que sim, acho que com a UTAD e com a potência, entre aspas, de saúde que tem instalada, tem ali um conjunto de condições para constituir oferta de mel em vez de vinagre. Muito bem. Batista Jerónimo. Deixa-me só esquecer que acabaste por me perguntar sobre o património e o Bar de Bisalhães, que é património imaterial da humanidade, e depois não comecei por aí, depois passou-se-me. Mas Vila Real, obviamente, tem muito património, quer natural, quer construído, quer imaterial. Agora, quase que ninguém estava à espera que aquela coisa do Bar de Bisalhães viesse, não é? Apanhou quase toda a gente desprevenida. Portanto, foi um processo que até foi relativamente simples, fácil. Não é que dei a milhões, mas é importante nós termos os nossos territórios classificados com selos da Unesco. E obviamente que Vila Real, e como eu digo, repito, todo Portugal tem potencialidades fantásticas desse ponto de vista e temos uma diversidade num retângulozinho pequenino fantástico. Peço desculpa. É sempre entrar quando for necessário. Batista Jerónimo, o facto do avião não passar agora em Vila Real, eles que estão a subir em termos turísticos, não terá afetado agora bastante a imagem de Vila Real com o avião a não aterrar lá devido àquele problema na pista? O que é que achas? Só uma parte com essa do avião, mas primeiro estou a cumprimentar os meus colegas de painel, boa noite quem nos está a ouvir e a ver, e dizer que estamos a falar de Vila Real, um sítio em que eu trabalhei na cidade durante 15 anos,
talvez, e ainda trabalho no distrito também, agora não tanto em Vila Real, cidade. Essa é uma boa pergunta para perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, porque é que defendeu tanto a TAP e não defende o aeroporto e nem investe. Portanto, deixamos-lhe essa pergunta, pode ser que ele um dia qualquer responda. É claro que um avião faz sempre falta. Mas eu vi, foi o Presidente da Câmara a ir atrás do Porto, a defender, por outra a criticar a TAP, e não vi ainda resolver o problema do aeroporto, que Bragança e Vila Real têm esse mesmo problema, não tem aeroporto, tem um aeródromo. Mas, adiante. Eu, para mim, Vila Real parece bipolar. É a mais protegida, se calhar, dos capitais de distrito, e é que menos aproveita as oportunidades e que as deixa fugir. E já lá vamos, porque da última vez falamos em alguns números e desta vez vamos falar também noutros. Mas eu ouvi falar em turismo, tem muito turismo, não me parece, tem muito pouca população flutuante, Vila Real. Porque também não tem grandes atrações. Tem 1 ou 2 eventos que levam ali muita gente, mas depois esgota-se nesses 2 ou 3 eventos. E já vamos ver que o património cultural, aquilo que leva visitas, uma das partes que leva visitas, é quase nulo. Mas a seguir vamos ver. O que é que eu ia dizer mais? Portanto, Vila Real, já disse da outra vez, está preocupada com o litoral e com o Douro. Eu penso que nem chega ao Douro, mas está sempre a falar em Douro. E Douro, para trás dos montes, cada vez que falamos em Douro, estamos a promover o Porto. Douro é Porto. Douro é marca do Porto, não é marca de Bragança nem de Vila Real. Ajuda-nos ali em alguns concelhos, como é Miranda, como é Freixo, como é Moncorvo, mas é muito pouco. O Douro é Porto. Cada vez que falarmos de Douro, estamos a promover o Porto. Por isso é que outro dia disse que temos que arranjar outra marca. Mas, se formos aos números, portanto, 2011 foi o expoente de Vila Real em termos de população. Teve 51.850. E perto para 2018, embora esses dados que os colegas estiveram a falar são de 2019, mas perto para 2018, 3,7. Em 2019, e para terminar isso, porque já falaram bastante, nós agora vamos ter 2 aliados no interior, que é Lisboa e Porto. Lisboa, Conselho, perde para os concelhos contíguos e o Porto também. Pode ser que agora se lembrem que o mal viver que lhe deu sacar população ao interior, que agora está-se a virar o feitiço contra o feiticeiro. As pessoas já estão a sair do interior. É lógico que também tem a ver com a especulação imobiliária. Mas a verdade é que Porto e Lisboa concelhos estão a perder para os outros concelhos contíguos. E quem perde mais? É sempre o mesmo desgraçado. É que isto é mesmo. Depois de começar a perder, perde sempre mais, que é Porto Alegre e é a Guarda. E se estes 2 perdem, o que é que nós esperamos de nós? Não é? E a seguir está a Évora, e a seguir está a Castelo Branco. Portanto, esta fronteira, que seria de aproveitar o estarmos tão perto de Espanha e ser uma potência, nós devíamos estar a crescer e estamos também a ser arrastados. Infelizmente, estes dados de 2019 é o que nos vêm mostrar. Da outra vez já tínhamos visto que os jovens, por incrível que pareça, perdem muito em Vila Real e a idade ativa também. E ganha sempre, e ainda bem, porque é a lei da vida, ganham os mais de 65 anos. Eu já tinha falado outra vez no nascimento dos óbitos e até no vencimento médio. Vila Real está muito perto do nível nacional. O peso dos não ativos, como é o pensionistas, os duros e os desemprego, é assim uma módica percentagem de 40,8%. Representa só 40,8% na população de Vila Real, os desempregados, os duros e os pensionistas. Portanto, tem a ver o que é que Vila Real pode ser daqui a alguns anos. Agora, isto não são dados que caem nem aparecem do nada. Há condicionantes e há fatores que contribuem para isto. Por exemplo, fatores que diferenciam Vila Real, por isso é que eu digo que às vezes que é a sortuda.
por incrível, sendo ela uma cidade do centro, porque é da faixa central, manteve o quartel. Todas as cidades que mantêm um quartel mantêm muita gente. Tanto de visitantes que vêm ver o Zé Recruta e vêm ver o juramento de bandeiras, como famílias que ali se fixam. Portanto, ninguém percebe, só perceberão quando nós perdemos o quartel em Bragança e Vila Real manteve. Já não digo o de Chaves, mas o de Vila Real e o de Lamego, por favor, Bragança é que devia ter ficado. Mas pronto. Depois tem outra coisa que tem Vila Real, também não se percebendo muito bem porque está perto do Porto, e nem é por o exponencial como é que tem de habitantes, tem 3 hospitais. Né? Um é meio público, meio privado, porque tem aquele apoio, tem aquela parceria com os dinamarqueses, acho eu, e depois tem o da Trofa e tem o da Luz. Portanto, tem 3 hospitais, quando um se calhar chegava, nós também vamos, Bragança também vai ter 2, Mirandela já tem 2, mas pronto, mas ela tem 3. E depois também é caso único em Trás-os-Montes, tem dois quartéis de bombeiros, a Cruz Branca e a Associação Humanitária. Quer dizer, é favorecida com estas pequenas coisas que ajudam, mas depois não aproveitam. O Manuel Maria Carrilho e o Guterres fizeram o teatro em todas as capitais de distrito, mas elas também fizeram. Eu acho que eles até fizeram melhor do que a maior parte. Não embarcaram em grandes luxos, mas fizeram ali umas coisas bem feitas no Teatro Municipal. Eu tive o privilégio de lá de um dos administradores, porque aquilo está um bocado à parte da Câmara, embora seja a Câmara que controla, mas depois na altura tinha tipo uma administração e tive uma visita guiada e gostei mais. Acho que estava mais bem, não sendo um homem da cultura, mas gostei do que vi. E até no shopping nos fica a ganhar. E agora os gajos pensaram bem, os do shopping. O nosso shopping deixou de ser o do Lixavito para ser o nosso shopping. É a tal pertença que eu às vezes defendo, que nós devemos alargar em quantidade e qualidade para termos mais gente a juntar-se às nossas causas. E o nosso shopping, está bem visto. Agora, por exemplo, falávamos há bocadinho no património cultural. Eu dou voltas e voltas e andei ali muitos anos e vejo, eu lembro-me vou focar 3 e depois vão-me dizer, ele não conhece nada, há aqui muita coisa. Efetivamente, há o Palácio Mateus. É o ex-libris, é a coisa mais bonita do mundo. É muito bonita. Eu acho que está mal vendido, mas de qualquer maneira podia atrair ali mais gente e podia ter outra dinâmica. Depois tem a Torre de Quintela, que é uma freguesia de Vila Marim, quase ninguém conhece. Há gente em Vila Real que não conhecem, cá lá esta torre. Talvez. Não se conhece, ninguém olha para isto. E depois tem o Santuário Rupestre de Panoias, em Valde Nogueira, em Constantino, que esse então é que ninguém conhece mesmo. É um horror, quer dizer, ninguém trabalha o património cultural, o património de Vila Real. A moda é festinhas e festões e pronto, e o resto vamos embora andar. Portanto, porque é que eu também digo que Vila Real é protegida? Do nada, ou mais ou menos do nada, no século XIX é nomeada capital de distrito. Porreiro, tudo muito bem. Mas no século XX é nomeada capital de província de Trás-os-Montes. Quer dizer, nem puseram em questão se podia ser outra, se não podia, mas pronto, ficou logo ali administrativamente. Por exemplo, da outra vez já vimos na opinião transmontana da semana passada que o TAD colmatou as saídas que estavam previsíveis, dado que o interior está sempre a perder para o litoral, portanto conseguiu aguentar a população. Acho que Vila Real, como outra cidade que nós conhecemos bem, toda a gente conhece, não está a conviver bem com o Rio Corvo. Por exemplo, Mirandela Mirandela aproveitou o Tua, Porto e Gaia aproveitaram o Douro, Chaves está mais ou menos a aproveitar o Tâmega, mas Vila Real não quer nada com o Corvo. Então, está um bocadinho desatualizada nesse contexto. Sei daquela parte das piscinas, eu sei disso. Mas eu já vamos lá ver porque é que eu digo isso. Porque o Vila Real parecem 3 aglomerados populacionais. De um lado está, está... Lordelo. E tem uma barreira que é o IP4.
depois para o centro da cidade, do centro da cidade para a zona da escola, para a zona da UTAD, para a zona industrial, para a zona do shopping e daqueles comércios, tem o Corgo, que tem uma ponte metálica do século não sei quantos, por acaso nem fui ver, que até é uma estrada nacional e chamam-lhe também a Rua da... também tem o nome, é a Rua Miguel Bombarda, e que até é condicionada. Quer dizer, agora passo eu. Espera aí que agora passas tu. Eu acho que um presidente de Câmara que quisesse fazer uma obra de regime era ou a jusante ou a montante fazer ali uma ponta sul. Acho que era a obra que Vila Real merecia e se exige e ligar estes 3 centros populacionais. Se a gente pensava, e nós na altura discutíamos isso, que isso fazia, tendo estes 3 centros, estas 3 zonas, que isso fazia com que não houvesse especulação imobiliária, desenganem-se porque não funcionou. E a gente está num lado, por exemplo, eu se estiver na zona industrial ou até se estiver no shopping, eu penso 2 vezes se venho para o centro da cidade, se não vou fazer 12 km à volta por a A24 e por o IP4. Não faz sentido andarmos aqui com estas deslocações. Portanto, era um recado que eu deixava que quem quiser fazer uma obra de regime era por aí. Já tinha falado que a A4 e a 24 se cruzam ali, Vila Real também lá está privilegiada, mas que não aproveita. Tal e qual como também a A4 não veio ligar Bragança, Palácio Mateus, não é? Não veio ligar, não veio ajudar a que Bragança e Vila Real, sendo as 2 cidades transmontanas e capital de distrito, se conseguissem juntar ainda mais um bocadinho. O que tem daqui é que a Vila Real estava governada pelo PSD desde 1976, em 2013 e 2017 o PS ganha, deu alguma novidade a Vila Real e se calhar alguma urbanidade, mas está-se a esgotar. E voltou ao mesmo. A mudança é sempre salutar. Foi salutar em 2013 e agora não quer dizer que se mude de partido, ou que tenha que se mudar sempre de partido, mas se calhar 2 mandatos e mudança. Mudança de homem, mudança do que se quiser, mas mudança é sempre de salutar. Este presidente de Câmara de Vila Real também não foge à regra de outros candidatos. Quer dizer, eles não plantaram. É mesmo aquela história do o que não custou a ganhar, não custa a gastar. O que é que tem esta gente contra as árvores? Tem havido uma celeuma muito grande em Vila Real porque o homem está a destruir as árvores. E para não se perceber bem do quê? Uma árvore demora tantos anos a crescer, para que cortá-la, para que arrancá-la? Tenham juízo, deixem ficar. As árvores é o que embeleza uma cidade, é o que dá saúde. E mesmo que tenham que fazer alterações ou que está programado, façam-nas em função das árvores existentes, porque demora muitos anos. Agora, seguidamente, só fazer um apelo, e não é obrigatório a toda a gente, é que, como sabem, e a maior parte das pessoas sabem, a procissão da Senhora da Pena é conhecida pelo andor de 22 metros de altura, são mais de 100 homens a carregá-la, e a Romaria também se realiza no 2º domingo de setembro, mas o que é em Monçós, mas o que é novidade é que ela é candidata às 7 Maravilhas da Cultura Popular. Iniciativa que é promovida pela Fundação Inatel e que tem o apoio da RTP. Portanto, faz todo o sentido porque é transmontana. Se nós não tivermos aqui ninguém, todos os transmontanos se devem juntar porque efetivamente é um feito. É um andor que deve ser conhecido no mundo. Há mais locais em Portugal com andores. Ali, assim, 22 metros de altura? Sim, há mais locais. Aliás, caiu também um deles. Acho que mas não é atrás dos montes, é o nosso. Está bem, mas tu disseste no mundo e eu era só para... Não, andam ao desafio. Eu disse dar a conhecer ao mundo. Andam ao desafio. Acho que é ali ao lado do Valongo. Não tenho bem a certeza, mas também não interessa. Mas eu já estive lá nessa festa popular, nessa procissão de Cujandores, e realmente aquilo impressiona. E assusta.
e assusta. Aquilo Pois, Bem, eles já devem ter caiu uma vez, reduzido. já caiu um e Caiu, até mas está- não em movimento, hein? Não em movimento. Estava parado e veio um vendaval e caiu. E até acho que aleijaram uma pessoa. Mas alijou não mais em que uma. movimento. Matou. Porque em movimento a Santa está lá em cima Isso e não está em deixa de cair. tribunal, esse processo está em tribunal. Muito bem, não sei se alguém quer falar ainda mais sobre Vila Eu, Real. António, se pudesse só dar assim. Sim, força. Bem, há aqui algumas coisas que o Jerónimo disse que eu não concordo muito bem com a opinião dele, porque até o próprio discurso parece que às vezes estamos numa competição, nós e Vila Real, quer dizer. Parece que Vila Real é o protegido, mas nós, Vila Real é da região do Douro Porto, não é da região de Trás-os-Montes. Acho que aí está um bocadinho equivocado o Jerónimo. E depois, dizer que existe um certo preconceito até por investimento em Trás-os-Montes. Acho que é muito, vai por aí. Quando falava há bocado dos hotéis, esqueci-me de dizer o turismo que existe em torno da ciência que as pessoas esquecem. Muitos hotéis em Lisboa e no Porto, estes grandes hotéis estão equipadíssimos para receber congressos internacionais e congressos de ciência. Coisa que em Vila Real, por exemplo, não temos equipamentos desses, infraestruturas dessas. E mesmo até há também essa dificuldade em Bragança de poder acolher esses congressos internacionais e que isso move mesmo muita gente e há todo um setor relacionado com isso. E ter uma universidade onde há ciência, estarmos perto do próprio aeroporto, e também daí acho que justifica a intervenção do Presidente da Câmara, porque a TAP, quer dizer, ao estar a condicionar, não está a condicionar o Porto, acho que está a condicionar a região norte toda. Acho que os hotéis que se vierem a instalar, acho que deviam ter essa condição de oferecer equipamentos que pudesse acolher congressos internacionais e nacionais, onde se pudesse haver vários dias de ciência, com várias salas até para palestras, não haver só um grande auditório, mas várias salas onde se pudesse assim reunir as condições necessárias. E até quem sabe, se próprio Trás-os-Montes, não digo em Vila Real, mas noutro sítio qualquer, porque é que não podiam ter uma própria infraestrutura dessas? Uma infraestrutura dessas que pudesse assim acolher eventos científicos e gerar toda uma economia em torno de eventos científicos. Por exemplo, o que existe em Santa Maria da Feira, por exemplo. Quem diz eventos científicos diz feiras comerciais, empresariais, etc. Muito bem. Espera aí. Eu me expliquei mal, que é normal, o João Batista estava desatento. Eu não pus. Quando digo que Vila Real é protegida, não foi em relação a Bragança. É em relação a outras capitais de distrito. E enquanto eu estava a falar, ela foi protegida. No quartel, já falamos, não faz sentido nenhum ter um quartel em Vila Real quando tiraram em Bragança. E aqui sim estou a fazer uma comparação. Mas podia estar na Guarda, podia estar em Porto Alegre, como está em Porto Alegre, podia estar em Viana do Castelo. Os quartéis geralmente estão perto da fronteira. Não, em Vila Real foi ali. Portanto, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que agora passou a Universidade de Vila Real, não foi criada noutro sítio, foi criada em Vila Real, protegida. O hospital com mais valências, de Trás-os-Montes de Alto Douro. Olha, mas não é bom que seja protegido, Jerónimo, é isso que eu estou a falar, não é bom? Há quatro que chegou mais rápido a Vila Real. E a A24 cruza ali com Vila Real, quando se calhar não seria bem ali. Portanto, protegida. Foi promovida à capital de província. Ninguém conheceu porque é que foi promovida à capital de província, sendo Bragança até capital de distrito mais antiga. E tem, por exemplo, vou buscar uma associação de paralisia cerebral que está sediada em Vila Real para os 2 distritos. Quer dizer, está sempre a ser mais protegida. Mas, Jerónimo, se é por ser antiga, então Montalegre, se calhar, a capital do Norte e no aeroporto. Quer dizer, não se pode fazer essas... Não, pode. Porque acho que está a entrar nesta competição. Não, é aquilo que eu disse e continuo a dizer. Vila Real, em função de outras capitais, distrito é muito mais protegida do que outras. Não é? Porque o quartel, toda a gente vê que devia estar em Bragança e nunca em Vila Real. E outras coisas mais. Porque é que a Associação de Paralisia Cerebral
foi feita em Vila Real e não foi feita em Bragança, para os 2 distritos. Não é? E eu posso ir a buscar 20 exemplos. Agora fui buscar 6, mas daqui a um bocado posso dar mais 10. Não é? Portanto, é nesse sentido, é que Vila Real, desde sempre, foi dizer assim, opá, vamos pegar neste ao colo. Agora dizer assim, opá, calma lá, que este governo foi buscar 5 secretários a Bragança e não tem de lá nenhum, de Vila Real. Bem, se calhar por alguma razão, não é? Temos um homem do PS em Vila Real que está há 10 legislaturas. Mudem! Mudem! Estás-te a referir a quem? Não, o Ascenso Simões acho que está há 10 anos de deputado. Oh, por favor, são anos a mais para qualquer um, pá. Não é? Eu não tenho nada contra o homem, até me parece simpático, até me parece que já fez alguma coisa interessante, mas 10 legislaturas. 10 legislaturas, não estou a falar em 10 Se calhar anos. em Bragança também há alguns... Também houve um Mota Andrade que teve 20 anos. Mas esse consegues apontar obras. E quando falamos de Bragança, vamos ver que se calhar... O Adão Silva, quantas legislaturas já está? Quem? O Adão Silva. Esse já tem também já tem para isso, ou mais. Mas, por exemplo, tu não compares deputados com deputados. Foi só por... Um dia que falamos de Bragança, vamos chegar ao Mota Andrade e ele está nas obras principais de Bragança. Durante os 20 anos que lá esteve, tem obras de todo, desde que o governo do PS foi, tem sempre. E atenção que eu sempre, olha, não te rias, porque tivemos sempre em lugares opostos, no PS. Sempre. Mas há que reconhecer quem trabalha e quem faz obra. Não é? E olha que isto não é não colho simpatias ao dizer isto, porque tu sabes que o Mota Andrade até nem as pessoas nem simpatizam muito com ele. Mas há que lhe dar o direito, há que lhe dar justiça das obras que trouxe para Bragança, não é? Carlos Ferreira, ainda tens alguma coisa a acrescentar sobre o Vila Real ou já não vale a pena? Não, eu acho que o João Batista, pronto, é uma pessoa muito entrosada, jovem, conhece a maior parte das raparigas e quando epá, não há quem se lhe ponha na frente, pá, e eu contra isso não... Ok, vamos então passar para o outro tema. Vamos falar do ferro de Moncorvo, das minas, que agora vão finalmente ter início. E esta semana foi divulgada uma entrevista com 2 responsáveis, que nos fala um pouco de como é que vai ser feito, como é que vai ser iniciado o processo e como é que vai ser feito o transporte da matéria-prima até ao porto. Ele diz na entrevista que o ferro vai ser exportado essencialmente para a Europa e para a Arábia, para o mercado árabe. Essencialmente diz ele que é para aí que vai. E é um moadense, que é um ferro ainda embutido lá no meio das rochas, que é bastante pesado e que vai servir para empresas, para tomar junto ao mar, para fazer contrafortes marítimos, portanto, para grandes estruturas, digamos. E ele diz que vai colocar Portugal na liderança mineira em termos europeus. Não sei se será assim, nem se não, mas fazem-se grandes expectativas para aí e pensam aí que realmente vai ser um dos futuros de Trás-os-Montes e vai alavancar um pouco a economia de Moncorvo. Será assim? Vamos manter a ordem. Começamos há um bocado por João Batista, se calhar vamos começar também por ti aqui. O que é que achas? O que é que te parece? Só para dizer que isto das minas de Moncorvo é uma boa notícia para Portugal e para a região e para Moncorvo até que enfim, não é? Que esta especulação de anos chega ao fim, porque acho que o próprio Presidente da Câmara disse isso, foram 12 anos de negociações, de avanços e recuos, e isso também um bocadinho tem sido o problema de muitos investimentos a serem feitos na região de Trás-os-Montes. Já ninguém acreditava. Exatamente. Protelou-se durante vários anos e, portanto, as pessoas já nem acreditavam. Quando vem a notícia, vamos esperar, será que é mesmo? Então? Até pelas questões de abandono que aquilo está, quer dizer, ninguém estava a pensar que alguém voltasse a pegar na própria mina passado o quê? Acho que é 30 e poucos anos, não é? Que esteve... 37. Por isso havia já essa desconfiança, porque acho que foi algo que nunca saiu do assunto,
até dos vários autarcas, das promessas eleitorais que foi havendo e etc. Sempre houve essa discussão em torno da Mini, que agora, pelos vistos, parece estar resolvido. E esse problema do tempo tem sido um entrave, não só também porque depois há trocas de pessoas, quer na empresa, quer na autarquia, quer numa série de entidades, as pessoas vão-se embora, umas, depois vêm outras e têm outras ideias, depois etc. Isso leva sempre a atrasos e, portanto, eu costumo dizer que mina, quando uma pessoa fala em mina, associa sempre a um tesouro, não é? Portanto, exploração mineira é sinal de riqueza. Por isso aí está uma mais-valia logo para o território e para Torre de Moncorvo. Depois, falar nesta empresa, não é? Esta empresa tem um capital gigantesco. Eu estive a ver uma notícia que, pelos vistos, quis comprar um novo banco em 2017. Esta mesma empresa sediada em Londres. Era uma notícia do Eco. Agora, 7 mil milhões é quanto tu tens de capital social. é muito Não difícil. dá para um banco. Era o que a notícia dizia 2017. Agora, não sei. Capaz. Depois, os postos de trabalho que estou bem criar. A concretizar-se, está a falar, o Jerónimo até falou há pouco de Monte Alegre, quer dizer, agora volta-se àquele valor histórico das coisas. Quando, uma altura, Portugal pensava que a exploração de recursos tinha acabado, entre aspas, deixava de ser um benefício económico, que era mais barato ir, por exemplo, buscar, neste caso, à África ou até mesmo à América Latina, hoje parece que se volta a dar valor a este tipo de minerais e bem. Para a região, eu estive a ver que são 50 postos de trabalho só na primeira fase, não é? Em 5 anos de exploração, 6 milhões de toneladas. Isto é mesmo dignificante, e o facto de ser 60 anos assegurados, não é? Estão 60 anos assegurados, que é a concessão de 550 milhões de euros investidos. Isto é muito dinheiro, são muitas famílias a trabalhar na exploração, embora já não vão ser tantas nunca como em 1950, porque a própria maquinização faz com que não seja necessária tanta mão de obra, mas acho que é uma excelente notícia para o desenvolvimento, sobretudo da dinâmica da economia local, que vai sofrer, em termos positivos, um bom abanar. Eu agora questionava a questão do transporte, e acho que isso também é levantado por o Presidente da Câmara, que é o transporte do mineral depois para o Porto de Leixões. Quer dizer, há aqui 3 vias possíveis, que falavam até na ferroviária, a partir do Pocinho, não é? Uhum. Depois falavam na fluvial e na rodoviária. Aqui eu acho que está aqui o ponto que deve-se merecer a atenção do governo português, que é a linha ferroviária, e voltamos a pegar outra vez na linha do Douro. De haver, de uma vez por todas, a reativação da linha do Douro até Espanha. Porque aqui ia não só a beneficiar esta ligação da exportação deste produto e de outros mais para a Europa, ia também, não nos podemos esquecer que a linha do Douro é a única linha direta que poderá ligar o Porto à rede europeia, e que não está a acontecer, e portanto, e a mais-valia que ia haver também em termos de turismo, que isso ia ser brutal, essa reativação, na minha opinião. O problema é que estive a ver o investimento... Mas qual é a linha que eu não percebi? É a linha do Douro, da parte a reativação... A linha do Sabor? Não, mas é a linha do Douro. Não, a linha do Douro está ativa. Tem ali um cachico. Sim, é aquele, até a barca d'água, exato. É essa. Não, passa para a Espanha, a linha do Douro. Pronto, exato. Até Salamanca. O que está desativado é a linha do Sabor, que depois sai de lá de baixo do Pocinho e vai até 2 igrejas. Mas a outra também não está ativa. Também não está. Não está ativa, para a Espanha. Também não está a ativa. A linha do Douro não tem ligação à Espanha. Não, senhora. É isso que eu estou a dizer, que é um problema que tem havido e que, pelos vistos, são 600 milhões de euros que implica essa ligação. E que, só do lado espanhol, são os 400 milhões de euros. Portanto, não sei se haverá uma abertura assim tão grande por parte do governo espanhol em fazer essa ligação. E depois, claro, todas as condicionantes que existem. Mas acho que essa ligação era, sobretudo,
uma mais-valia para o desenvolvimento dali, deste território específico e depois da própria exportação do transporte da matéria. Sim, pelos vistos está previsto que o transporte do mineral seja feito portanto, de caminhão. Então não chega a Barca d'Alva, mas não estou a perceber. Até ao Pocinho, e do Pocinho até ao Porto 2 vezes por dia, em comboio. Desculpa lá. Chega à Barca d'Alva, que é a fronteira. Foi por aí que veio o Mário Soares, quando veio de Portugal em 25 de Abril. Até fizeram lá uma manifestação. E então, depois... reativação. Agora não está ativada essa linha. Não está. Não está, João. Não está. Tanto é que nem foi incluída no Plano Nacional de Investimentos. Trouxe Pocinho, Barca d'Alva fechou em 88. Exatamente. Portanto, ele agora só chega ao Pocinho. Exatamente. E ficou fora do Plano Nacional de Investimentos para 2030. Exatamente. Aliás, e gerou uma grande... um conjunto de movimentações. Há dias o Ministro das Infraestruturas, conjuntamente com o meu Presidente do Turismo Porto e Norte, fizeram viagens de comboio para suscitar a opinião pública e a comunicação social para esta questão e a ligação de Pocinho até a Era uma mais-valia para ali para o território essa ligação. Sim, mas mesmo assim o Jerónimo nesse aspecto também tem um bocadinho de razão, porque a ligação que falta é Moncorvo, Pocinho, não é? Aquele cachico que fazia parte da linha do sabor. Exatamente, sim. Mas aí seria difícil fazer o transporte as carruagens são diferentes, não é? Teria que, enfim. O bom era passar a linha mesmo pela exploração. Já não há linha, já não há carruagens, já não há nada, era preciso fazer tudo novo. Tudo novo. Mas o facto é que agora o transporte vai ser feito de caminhão, portanto, entre lá em cima a exploração e o Pocinho. Isso também vai trazer ali um tráfego maior de caminhões naquela zona. É capaz de a própria estrada não estar vai sofrer com aquela exposição toda ali diária, não é? Vão ser necessários muitos caminhões pesados ali naquela estrada. Carlos. Há um velho ditado francês que diz que entre les deux mon cœur balance. Entre os dois pratos da balança, é sempre complicado. Nós explorarmos, sermos produtores de minério de ferro e não transformarmos minério de ferro, não é bom. Porquê? Porque nós, é como a carreira das excursões. Levam aquelas antigas, agora já não é assim. Levavam os farneiros em sacos plásticos, comiam-nos numa areazita ali ao pé da estrada ou numas esplanadas que encontravam, deixavam lá os plásticos. Era o que nós ganhávamos com isso. Agora, ali em Moncorvo, vai-se extrair o minério, levam o minério, deixam lá todos os impactos negativos resultantes da mineração. A mais-valia do minério, se o processo não for completo e de refinação e de fundição e de siderurgia e isto tudo, portanto, fica lá muito pouco. Vamos ter todas as problemáticas ligadas, como nós aqui já falamos, ao transporte. Pronto, esperemos que isto dê certo, porque isto das concessões por 30 anos sabemos também como é que é, elas podem acabar antes. Meu menino, sobre isso nós já temos muito conhecimento. E depois há outra questão, é que a mineração deste tipo cria essencialmente empregos com pequena incremento de formação, quer dizer, são em geral especializações menos qualificadas, muito ligadas à maquinaria e pronto, essa questão da mineração. Portanto, eu gostava que fosse uma boa novidade e que corresse bem para Moncorvo, porque em geral destes sítios todos que nós temos é que têm corrido mal. Nós, se formos a ver o conjunto de minas que se tem explorado em Portugal,
depois a escória fica lá, os buracos ficam lá, os problemas todos ficam lá. E vou-vos a dizer uma coisa. Durante quanto tempo teve Moncorvo Minas? Durante muito tempo. O que é que Moncorvo tem hoje a mais que qualquer outro dos seus concelhos ao lado? Nada. Melhor urbanidade. Assim uma bileca mais bem arranjadinha. Batista. Tem o Museu do Ferro. Já Batista. lá, depois, falar do ferro e não falar do museu é Pronto, fica lá com os pedais, pá, que eu isso a mim não me... faz-me poucas cócegas. Isso a mim não me adianta muito. Aliás, como outras grandes infraestruturas instaladas no contexto do interior de Portugal, como sejam, já falei nas outras vezes, os centros de produção hidroelétricos, as barragens, o que é que nos deixaram? O que é que nos deixam? Agora, eu só quero que seja uma boa notícia para Moncorvo, para a economia portuguesa. Eu sou amigo do Presidente da Câmara de Moncorvo, uma pessoa muito urbana, como diz ali o Batista Jerónimo, muito urbana, muito agradável, muito tudo. Mas isso deve-se ao nosso saudoso e querido amigo Aires Ferreira, não é outro. Sim, mas este também é uma pessoa muito simpática. Este fez o que pôde. E muito interessante e tudo mais. Não tem nada contra ele. Portanto, eu gostava que este tipo de fenómenos corressem bem. Agora, a nossa história diz-nos que, em geral, não correm bem. Batista Jerónimo, achas que vai correr bem a exploração mineira em Moncorvo? Eu sobre as minas de ferro de Moncorvo vou dizer mais ou menos, eu nem vou repetir as minas do lítio de Montalegre. Minas de ferro vão poluir e vão destruir a orografia, tal como as outras. Vai criar emprego e alavancar a economia regional e a economia nacional. Depois, mais à frente, voltamos ao assunto. O Presidente da Câmara de Moncorvo, vocês disseram que ele está preocupado com o transporte do Pocinho ao Porto. Carlos Ferreira, tu tens que dizer ao homem que está doente. O que ele tem que se preocupar é das minas até ao Pocinho. Eu não disse isso, Jerónimo. Foi eu que disse. Eu disse que estava preocupado com o transporte. Pois o Mas resto é das minas até ao Pocinho, porque eu fiz contas e já vamos ver o que é que isto dá. Isto dá qualquer coisa como um pandemónio. E eu acho que ninguém está a ver aquilo que pode acontecer ali naquela zona. Mas um bocado de história também não faz mal. A maior elaboração das minas foi no anos 50, como o João Batista já falou, e foi em 1950, 40, 50 e 60 que Moncorvo teve mais gente, porque ele era o maior empregador e teria 1.500 mineiros na melhor fase. Em 1974 é quando a mina Corvo foi dissolvida pela Revolução do 25 de Abril e vinha desde 1790 a trabalhar. Portanto, é uma história muito longa e eu até gostava de passar ali e ainda passei e aquele bairro muito arranjadinho. Hoje está completamente destruído. Hoje aquilo nem parece um bairro, parece mais para fazer um filme de terror. Depois, em 1983, aquilo fecha por falência da Ferrominas. Portanto, temos aqui altos e baixos que aquilo vai dando uma confusão. E é nesta data também que a população jovem e a população ativa perde substancialmente e também ganha os 65 anos. E depois isto tem outra história, que é em 2011 é anunciada a intenção da empresa Rio Tinto, aquela australiana, também de ter intenção de abrir as minas. Não ficou aí. Agora aparece a Eiffel Mining, que é a antiga MTI, criada também para esse fim. Esta nasce em 2008 e outra nasceu em 2005. Quer dizer, estamos aqui a falar em empresas criadas, parece quase só para isto. E é verdade que ela tem um capital social de 7 milhões, mas para este tipo de empresas não é nada de substancial. É uma coisinha que para o investimento que é até parece bastante curto. O proprietário é português, Ricardo Santos Silva, mas o agregado, por aquilo que eu percebi das notícias e da investigação que fiz, conforme sai da mina, entra no caminhão, entra no vagão
entra no barco em Leixões e vai para Londres. Para outro Portanto, sítio. quer dizer, quando vier para cá, vem o ferro, a mais-valia fica lá. É por isso que eu disse. E Portugal, o que é que ganha com isto? E Moncorvo ganha, mas fica mais pobre. Ao fim dos 50 anos, ficam sem ferro e com pouco ou nada, porque não fica ali nenhum investimento. Espero bem, como disse para as minhas de Moncorvo, que esteja um contrato notarial ou uma caução bancária para repor o que vão estragar também, porque senão é um pandemónio. Portanto, este investimento que reza as notícias é de 550 milhões em 60 anos. Portanto, também não é assim nada do outro mundo. E agora aqui é que é o grave problema, que é, eles dizem que de junho a dezembro, eu acho que ainda não começaram. E hoje até me diziam, espera para ver. Espera para ver. Que vão extrair 300 toneladas até dezembro. Ora, ou 2.000 toneladas por dia. 2.000 toneladas por dia, se nós virmos com um caminhão transporta 20 toneladas, são 100 caminhões. E eu disse assim, porra, 100 caminhões por dia era melhor que fosse à noite. Mas depois disse assim, mas Moncorvo tem que dormir. Mas Moncorvo tem que dormir. Então, como é? Porque aquilo tem que passar quase no centro de Moncorvo. Passa numa rua a 50 metros da praça. E eu digo assim, mas Moncorvo tem que dormir, como é que vai ser? E aquela estrada, ou por outra, passa logo ali no centro. E aquela estrada está preparada para estes caminhões todos. Então nós, quando quisermos ir pela IP2, porque ela vai ocupar a IP2, está preparada? Vocês já repararam que a IP2, assim encostado ao rio, que até lá de vez em quando tem umas merdinhas para a gente não se encostar lá, e toda assim, quer dizer, então e o Presidente da Câmara está preocupado do Pocinho para o Porto? É de doidos. Está a fazer 2 mandatos, tem que ir embora. Eu mudo tudo. 2 mandatos. Portanto, é ver que ele nem está a pensar. Quer dizer, ele tem que pensar no conselho dele, ele tem que pensar que ou esta empresa criava uma circular, mas o melhor seria que estes 9 quilómetros, que se calhar em via larga serão menos, custa muito menos do que o investimento em caminhões e na via. Eles ainda falaram no transporte fluvial. Uma estrada. Ainda Portanto, deixem-se de pantominices e exijam à empresa, que vai ganhar ali uns milhões largos e Portugal vai perder, faça aqueles 9 quilómetros de via larga. Porque senão andamos aqui a brincar com a população de Moncorvo. Pá. Não é? Eu acho que a seguir, quando for na segunda semana, terceira semana, que a população de Moncorvo vai cortar a estrada. Porque vai ficar sem estrada. lembres disso. Não, opa, não, vais ver, vai ficar sem estrada e não se consegue lá circular. Vê o que são 100 caminhões em 8 horas. Divide por 8 horas e tu vais ver, diz assim. E ao espaço que ocupam. Não é? Não estamos a brincar, isto não é nenhuma brincadeira. Portanto, pensem lá na via larga do Pocinho cá em cima às Minas e depois, sim senhora, que vá no comboio. E até te digo mais, não sei, porque os problemas que tem tido a linha do Douro, não sei se está preparada para transportar este peso todo. Está? Isso aí é que é outro problema. Cada pouco tempo vazias ou com pessoas, aquilo torce. Como é que agora não vai torcer com tanto Já tempo? descarrilaram lá. Agora, esta história da matéria-prima ficar todas as mais-valias em Inglaterra, para mim, por acaso, deixa-me um bocado triste e acho que quem de responsabilidade, mesmo até o próprio governo, deveria ver se criava um emprego cá duradouro, quer dizer, não é agora... vai ali os agregados para a Inglaterra e depois depois vamos pagar o ferro num preço bárbaro, vendemos aquilo ao desbarato, portanto, não sei. Depois dizem que o mercado do ferro, que eles vão ter um mercado, e até isso que tu dizes para o programa, nos países árabes e era qualquer coisa. Desengane-se, o mercado vai estar onde é que houver compradores, onde é que houver clientes. O resto é conversa. A AFL Mining, é assim que acho que se pronuncia, vai vender a quem lhe comprar. Mais nada. Agora, falar eu, por acaso, tive o privilégio de ser convidado por, já o mencionei, o nosso saudoso e querido amigo e que fez de Moncorvo talvez uma vila
mais urbana e que se dedicou àquilo durante anos, também se calhar com excesso, mas teve ali umas interrupções, foi para o governo e tal. Fui convidado à inauguração do Museu do Ferro e está ali uma história interessante. Portanto, ele acho que foi inaugurado em 1995 e está num solar que é o solar do Barão de Palma, que é do século XVIII. E eu acho que vale a pena ir, porque o que se retém é uma história interessante. Por exemplo, ele tem a exposição, que vem dos tempos das forjas, dos ferreiros, das ferrarias, e portanto, faz uma história à volta do ciclo do ferro, desde quase da pré-história. Depois tem o impacto da Revolução Industrial em Portugal e no ferro. Também se pode lá ler isso. Tem a história que a mineira Ferrominas que conseguiu reter e foi para ali depois, e que dedicou à extração e exportação do minério de Moncorvo. E depois tem uma sala do Centro de Documentação que nós não consultamos porque a visita não foi assim. Portanto, é uma história que bem podia ser diferente, mas relata factos, e os factos é que não são de agrado de toda a gente. Portanto, albergam os materiais também provenientes do antigo museu, do núcleo museológico do Museu do Ferro, criado por a Ferrominas. E vale a pena ver. Portanto, falar de Minas do Ferro é falar do museu, e aí sim que vale a pena visitar e marcar uma visita. E pelo menos a pessoa que estava lá na altura e que depois, mais uns anos mais tarde, tive contacto com ele, continuava a ser simpático e prestável, e quem for lá fica a perceber melhor o que é que foi as minas do ferro, o que é que poderão ser e o que é a história do ferro desde a idade do ferro. Concordo contigo, já estive lá, conheço bem o museu, é de facto muito interessante. Aliás, toda a vila é bonita, de Moncorvo. Tem ali uma basílica. Ficais a saber que a igreja de Moncorvo foi considerada basílica nesta semana. Portanto, é uma boa notícia também para Moncorvo, porque de facto a igreja é muito, muito bonita. Mas conheço bem. Conheces bem a basílica, agora já se pode dizer basílica também. Mas esta semana foi eu vi isso numa notícia, e por acaso era para fazer notícias sobre isso, mas até me passou. Mas a igreja é muito bonita, aquele núcleo de Moncorvo também é muito bonito, aquela zona histórica, digamos, o núcleo mais urbano. E Moncorvo é de facto uma das vilas mais bonitas de Trás-os-Montes. E é bem aproveitado com a feira medieval, que também é um espetáculo. Sim, excepcional, sim senhor, por acaso é excepcional. E, meus amigos, não sei se de facto um dia ali um acidente não passa bem ali, não é? Mas um acidente com um daqueles carros, com aqueles caminhões que venham parar cá abaixo, se não travar, vem parar cá ao fundo ao Rio Sabor, mas pronto. Só relativamente Sim. dos transportes dos caminhões, é curioso que também a população do Barroso é do que também se preocupa muito, que é com o ruído que poderá, se aquilo for avante, o ruído ali não passa na vila, em Montalegre. E a de boticas também. Não passa. Ali passa no. Ali é diferente, ali é diferente. Mas de facto é um grande problema, porque por um lado há esta dicotomia, nós precisamos de reativar e ativar a economia, e por outro lado esta mineração deixa também cá a sua pegada ecológica muito forte, e pronto, esta dicotomia nem sempre é fácil. Meus amigos, hoje já vamos com 1h23, não temos... Sem Manuela. Não temos a Manuela Tender. Já na próxima semana penso que sim, que ela que já vai estar outra vez. Vamos ver se conseguimos pôr um poste com as telecomunicações lá para a casa dela, lá na aldeia dela. Meus amigos, gostei imenso de estar com vocês mais uma vez. Até para a semana. Na semana que vem, em princípio, vamos falar de Vila Pouca de Aguiar, que é os 50 factos históricos de Vila Pouca de Aguiar. Aquilo realmente
É interessante falar sobre Vamos do ferro para o granito, não é? vamos do ferro para o granito, exatamente, mas também tem outras coisas, tem as termas, pá, vamos tentar dar uma vista geral de Trás-os-Montes e é para isso que cá estamos. Vamos comentando. Por isso é que é a opinião transmontana. Exatamente. Eu gostava, se calhar, mesmo da opinião transmontana, se chamasse Praça da Sé, ou Praça Maior. Praça da Serra de Bragança, pá. Não, Praça Maior. Caríssimos, até para a semana. Até para a Gostei de estar semana. com vocês. Boa noite. Boas Boa noites. noite.